Bom dia. Ó, é bom estarmos juntos. Nossa. É bom estarmos juntos, é bom receber os nossos visitantes e termos esse tempo de louvor, de adoração e de meditação na palavra. Quando, no início do ano, nós fizemos um retiro da liderança da igreja, eu partilhei alguma coisa lá sobre termos um estilo de vida sabático. Foi um momento diferente, sem dúvida, mas eu transformei, vou tentar transformar numa pregação algumas das coisas que nós falamos lá. E penso que nesse momento pode ser de grande valor, essa é a minha oração, para nós como igreja e como pessoas individualmente. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo capítulo 20. Ainda dá para ouvir o barulho das páginas, né, das folhas, né? Logo, logo não vamos mais ouvir isso, né? Tem diminuído esse barulho. Os dedos não fazem barulho, né? Nos ecrãs dos telemóveis. Tá bem? Êxodo 20, vou ler de 1 a 17. E Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus escravos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agradecemos a tua palavra e clamamos ao Espírito Santo que a inspirou, que venha tocar a nossa mente e o nosso coração para podermos entendê-la, e pedimos também que nos dê poder para vivê-la no nosso dia a dia. Então, Senhor, fala conosco de uma maneira especial. Prende a nossa atenção, Senhor, e renova a nossa mente e transforma a nossa vida. Para a tua glória, oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, nós conhecemos muito esse texto relacionado aos 10 mandamentos. Sem dúvida, não tem nada de especial ou de novo
que queiramos acrescentar, mesmo porque não deveríamos fazê-lo, mas é bastante conhecido. O povo hebreu havia saído do Egito, tinha sido milagrosamente libertado da escravidão, nós sabemos disso. E depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo caminhava pelo deserto em direção à terra prometida por Deus. E estavam debaixo da liderança de Moisés. E uma nova nação seria formada. Então Moisés, na condução daquela multidão de escravos, iria formar uma nova nação. E a mentalidade de escravo precisava ser substituída pela mentalidade de um povo livre. Um povo que pertence ao Deus libertador. Então, novos valores, novos padrões de vida precisavam ser incutidos nesse povo. E é nesse sentido que os 10 mandamentos foram dados. Basicamente, os 10 mandamentos foram a constituição desta nova nação, deste povo de Deus. E nós, nos últimos domingos, temos falado sobre o reino de Deus. Domingo passado, nós falamos sobre a afirmação de Jesus, o meu reino não é deste mundo, e desenvolvemos este tema. Vocês se lembram? Vimos que há necessidade de uma metanoia contínua, certo? Uma mudança, uma renovação da nossa mentalidade. Ou seja, aqueles que são de Cristo e que, portanto, fazem parte do seu reino, vão adquirindo uma nova maneira de ver o mundo, bem como uma nova maneira de ser e de estar na vida. Então, a continuar nisso, vamos aprender agora, como cidadãos do reino, como devemos viver nesse mundo, vamos continuar a aprender, mas com base nesse episódio do povo hebreu, do texto que acabamos de ler. Então, primeiro vamos ver como era a vida dos escravos lá no Egito, de onde Deus tirou esse povo, e que ele refere muito bem no versículo 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, esse é o contexto em que, logo a seguir, são dados os 10 mandamentos. Então, de facto, havia uma obsessão do faraó por mais e mais produção. E ele criou um sistema de ansiedade profunda. E isso pode ser percebido nos textos que eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, mas que estão lá em Êxodo. Depois, se quiserem referência, eu vou dar. Então, olha só, percebam como Deus, como o faraó lidava com o povo escravo, o povo judeu. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. Lembram que os judeus tinham ido para o Egito por causa da escassez na sua terra, e eles estavam lá e tinham um bom relacionamento. José era uma figura importante para os egípcios, ajudou os egípcios, tinha uma posição importante, e o povo de Israel, aproximadamente 70 pessoas só naquela época, então se integrou na comunidade egípcia. Mas o tempo passou, então é aqui que estamos. Esse novo faraó não sabia nada sobre o José, e disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Então, os escravos israelitas construíram 2 cidades, que eram cidades armazéns, para armazenar a produção. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola.
Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, era trabalho forçado mesmo. E mais adiante, um outro texto diz: eles, Moisés e Arão, insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos, então já diante do faraó, caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o faraó respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos. Por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-na, onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que tratas os teus servos dessa maneira? Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem: façam tijolos? Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Então, aqui está um trabalho, um sistema de trabalho baseado na produção sem limites, na acumulação, certo? Que não respeitava o ser humano, nem a natureza, claro, que só aumenta a pressão e as exigências, ou seja, os deveres, que cria ansiedade e competição. Eles tinham cota para produzir, então isso cria uma grande ansiedade e se calhar até a raiz da competição. Há um controle pelo medo, atualmente, medo do desemprego, mas medo do castigo naquela altura, e hoje, medo da escassez, enfim. É um sistema cruel. Ou seja, é sempre mais, é sempre melhor e sempre mais rápido. Sempre mais, sempre melhor e sempre mais rápido. É assim que funciona hoje, né? Se nós pararmos de produzir e de consumir, a economia entra em colapso. A economia é baseada no consumo. Tem que consumir para produzir mais, e para isso precisa desenvolver novos mercados, para consumir e produzir mais, e esgotamos os recursos, etc, etc, etc. A gente já sabe disso, né? Nós já sabemos como funciona. É o esquema, é o estilo, é o sistema do faraó. Está presente. E quando nós olhamos a nossa sociedade, nós vemos o excesso de informação que nós temos hoje, o excesso de trabalho intelectual, o excesso de atividades, excesso de preocupação, e tudo isso tem produzido uma sociedade profundamente doente, cansada, esgotada, cheia de pressa, toda estressada, cheia de ansiedade. As crises de pânico nunca foram tão frequentes como são hoje, por causa dessa ansiedade tão enorme que nos é imposta
pelo mesmo sistema, guardada a distância cultural, mesmo sistema do faraó. Por outro lado, o escape disso é o hedonismo, é o culto ao prazer que é possível, né? As pessoas estão tão debaixo de estresse que quando podem querem um escape, querem o prazer, seja ele de que tipo for, querem uma saída, então virou culto ao prazer também nas horas vagas para tentar compensar toda essa pressão da vida que nós vivemos nos nossos dias. Saiu uma reportagem dia 14 no jornal Expresso e o título da matéria é Um Dilema Português. Muita hora de trabalho, pouca produtividade, presentismo. Presentismo é só estar lá para fazer de conta, né? Para não ficar mal e ir embora. E a família é que paga, diz a matéria. E a família é que paga. E o jornalista diz que o desrespeito pelo descanso é prática generalizada. E as boas práticas de trabalho, profissionais, etc., são uma exceção. Existem algumas, mas são uma exceção. Mas, na verdade, não é só o trabalhador e a sua família que sofrem. Toda a sociedade arca com as consequências. Toda a sociedade. A natureza também é desrespeitada. E lógico, para os cristãos, não há tempo e energia para Deus. Não há tempo e energia para Deus. Não há tempo e energia para servir a sua igreja. Não há tempo e energia para cumprir a grande comissão. Por quê? Estamos todos debaixo de uma pressão enorme. Há exceções, sem dúvida, mas em geral, pelo menos em Portugal, as condições de trabalho são assim. Ultra exigentes, muitas horas, grande pressão por produzir cada vez mais. Sempre mais, melhor, né? Mais, melhor e mais rápido. Mais, melhor e mais rápido. Mais, melhor e mais rápido. O sistema é mesmo cruel. E como no Egito, o faraó não permitia que eles parassem para adorar o Senhor. O sistema está aí. Não há tempo, não há energia para pararmos e adorar o Senhor. Muito menos para servi-lo, fazer a sua vontade, servir a sua igreja e alcançar o mundo perdido. Essa é uma situação real da maioria dos trabalhadores em Portugal. Agora, o que nós vemos é que é uma grande conspiração, uma conspiração da nossa própria natureza pecaminosa, do diabo, sem dúvida, e do mundo, desse sistema contrário a Deus, para nos afastar do nosso Criador e da sua vontade para a nossa vida. Isso é absolutamente claro, é inegável. Como foi no tempo da escravidão do Egito. Mas o Senhor propõe um novo sistema com os 10 mandamentos. Ele propõe um novo sistema. Eu vou reler os versículos 8 a 11 do capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui Deus está a preparar o seu povo para ter um estilo de vida diferente. A nação que seria formada a partir daquela multidão de escravos, alguns dizem que o número chegava a 2 milhões de pessoas, um pouco mais talvez, segundo alguns estudiosos, mas Deus queria formar uma nação diferente, com
com outro estilo de vida. E ele dá, então, essa orientação para aquele povo. E se voltarmos um pouco no relato da criação, em Gênesis, cada dia da criação, do primeiro ao sexto, está delimitado por tarde e manhã. Tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, e assim por diante. Mas no sétimo dia, o dia que o Senhor descansa, esta delimitação do tempo não ocorre. Não existe tarde e manhã do sétimo dia. Simplesmente entra-se no sétimo dia. E o sétimo dia, o descanso do Senhor não acaba. Isto pode significar que o descanso do Senhor era uma condição existencial, graciosa e permanente para o ser humano desfrutar. Não era um mandamento, era só uma condição existencial. Virou mandamento aqui, depois que eles saíram do Egito. Nessa condição existencial, o relacionamento com Deus e com o próximo, os relacionamentos com Deus e com o próximo eram perfeitos, o trabalho era facilitado, as condições eram ideais para se viver, para se relacionar, para estar com Deus. O homem andava com Deus no final da tarde, Deus os visitava no final da tarde. As condições eram ideais, era o descanso do Senhor. Agora, isso tudo foi perdido com a queda, com a entrada do pecado no mundo. Então, estas condições perfeitas de vida, de trabalho, de relacionamento com Deus e com o próximo, foram perdidos. Foram perdidos. Então, voltando ao nosso texto, o sábado, ou sábado, ou sétimo dia instituído por Deus, após o êxodo do Egito, é uma janela de tempo que de certa forma, traz-nos à memória o plano inicial perfeito de Deus. Nos traz saudades daquilo que Deus idealizou inicialmente. E esse descanso, esse sétimo dia, e eu não estou aqui a pregar sobre o sábado não, vocês vão entender, mas para nos situarmos aqui, é uma marca identitária da fé que se distingue no meio de uma cultura que impacientemente reduz e submete toda a vida humana aos desejos do mercado, inclusivamente do chamado mercado religioso, porque as igrejas funcionam da mesma forma. É cobrança, é pressão, tem que fazer, é a mesma coisa. É produção, números. É igual, mesma coisa. A obsessão do faraó por mais e mais produção criou um sistema de ansiedade profunda. Porém, o Deus que descansa dá provisão para o sábado, mesmo em condições de grande escassez no deserto. Até no deserto, Deus providencia o que eles precisavam. O maná, por exemplo. Onde Deus governa em alternativa aos faraós de todas as épocas, há descanso do Senhor, em oposição à exaustiva ansiedade e estresse do faraó. Então, parte da nossa vocação consiste em descansar. Como nós vimos, o próprio Deus descansou depois de haver criado o mundo. E lá nos 10 mandamentos, a proibição de trabalhar no sábado tem o mesmo peso que a proibição de matar ou de roubar e assim por diante. A nação de Israel toda seguia o ritmo de uma vida de trabalho e descanso, trabalho e descanso, trabalho e descanso. Cada sétimo dia, cada sétimo ano e cada sétimo de 7 anos era um sábado para as pessoas, para os animais e até para a própria terra. Então, havia uma preocupação ecológica, havia uma preocupação com a natureza. Esse ciclo de trabalho e descanso estava intimamente ligado à dependência de Deus. Pois, para descansar no sétimo ano,
Israel precisava confiar em Deus, que a terra produziria o suficiente para passar o ano sabático. Ou seja, no 7º ano não se plantava, não se semeava. O povo ia comer o que a terra viesse a produzir espontaneamente. Então precisava confiar em Deus. Era uma dependência completa de Deus. E a nossa ansiedade por trabalho e dinheiro, e falamos sobre Mamon recentemente, essa falta de confiança que Deus não vai suprir. Eu preciso fazer. E tem mais, no 50º ano, a fé de Israel era provada ainda mais, porque Israel precisava passar 2 anos sem trabalhar com as mãos, dependendo da dádiva do Senhor. 2 anos sem arar a terra, sem cultivar a terra, sem plantar, sem semear, sem nada. Eles iam depender daquilo que espontaneamente a terra viesse a produzir. Isso é dependência total em Deus. De modo semelhante, no Novo Testamento, a nossa suprema dependência de Deus, a salvação, é descrita em termos de entrar no descanso do Senhor. Lá em Hebreus capítulos 3 e 4, vocês podem ler depois. Entrar no descanso do Senhor. Claro que não devemos confundir esse descanso com a inatividade física ou mental. E para justificar a sua atividade no sábado, isto é, o seu descanso, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, o descanso cristão não é a falta de esforço físico ou mental. Lá em Hebreus 4:11, muito longe de pressupor inatividade, o repouso cristão exige empenho e requer esforço. Trata-se de um esforço para permanecer na liberdade e na dependência de Deus. Então, sim, é possível parar e adorar, o que os escravos não conseguiam e não conseguem hoje fazer. Ou seja, é possível fazer as coisas de uma forma diferente. Em outras palavras, o descanso é definido como a nossa dependência, confiança e submissão a Deus. Conforme o convite de Jesus, que disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11. Vinde a mim, Jesus. Nós falamos muito do ide, mas o vinde e o ide precisam ser intercalados, né? Eu preciso vir a Cristo, depois Ele me envia. Eu venho a Cristo, eu volto a fazer a obra dele. Eu venho a Cristo e nós suprimimos o vinde a Cristo. A gente quer ir e fazer. Esquecemos de estar com Ele. Não há descanso verdadeiro a não ser em Cristo. Ele é o nosso sábado. Jesus é o nosso sábado. E com Ele nós podemos viver os ritmos da graça, né? Mas há um grande desafio. Porque o sistema é cruel, de forma geral, né? De forma geral. E há uma pressão e estresse muito grande. Deus mostra que é um caminho diferente. Claro, o reino ainda já foi inaugurado, mas ainda não está na sua plenitude, presente entre nós. E como é que nós lidamos de forma adequada com essa constante tensão e o desgaste que causa, né? Entre querermos viver os valores do reino, há uma forma diferente de viver, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos inseridos numa cultura onde predomina o sistema de Faraó,
E como alternativa ainda temos o hedonismo, né? A cultura, o culto ao prazer. Como é que nós lidamos com isso de forma prática? Isso é um grande desafio para nós. Como é que o Espírito Santo pode nos conduzir como, como libertos da escravidão, como súditos desse reino que tem novos valores e tem um novo estilo de vida? Como é que nós vamos lidar com isso? Né? Alguém pode estar a pensar, ele não trabalha lá onde eu trabalho, não sente a pressão que eu sinto, o estresse, o desgaste. É verdade. Cada um sabe das suas condições. Por outro lado, há pessoas que são já reformadas, aposentadas, né? Mas se calhar mesmo as pessoas reformadas e aposentadas estão a perder a oportunidade de estar com Deus, né? O sábado era um dia dedicado ao Senhor, não ao lazer. Eu não tenho nada contra o lazer, vocês sabem disso. Mas o estar com Deus, nós perdemos isso. Nós perdemos. Ouvir dele, estar com ele, ser transformado, tocado e tocada por ele. Mas eu não tenho tempo, é verdade, não temos tempo. Há outros países em que o sistema é menos cruel, mas em Portugal, em geral, a vida não é fácil. Como é que nós lidamos com isso? Eu não tenho respostas fáceis, não existe receita de bolo, uma fórmula específica, mas cada um, assistido pelo Espírito Santo, precisa achar um caminho, precisa achar o melhor caminho possível. Ter períodos de paragem, não viver em função de mamon, né? Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu aprecio aquelas pessoas que às vezes falam assim, olha, eu agora estou resolvi trabalhar só meio período para cuidar dos filhos. Uau! Isso é fantástico. Há decisões que às vezes temos que de tomar. Claro, nós precisamos pagar as contas, ninguém pode sair do trabalho, né? Precisamos pagar as contas, mas como é que lidamos com isso? Enquanto patrão, podemos facilitar a vida dos nossos empregados, não? Mas enquanto empregados, enquanto profissionais independentes, como é que nós conciliamos? Como é que nós vivemos os valores do reino numa sociedade que nos exige dedicação total e exclusiva e não permite que a gente pare para estar com Deus? Temos que achar um caminho. Quando não há opção, vamos a Cristo, Ele é o nosso descanso. E Ele fala, vinde a mim, eu vou dar pelo menos descanso para as vossas almas, eu vou dar. O que eu exijo não é pesado. A religião não pode ser mais um peso. O que Ele quer de nós é leve, é leve, é leve. E é Ele que nos capacita. Mas primeiro temos que estar com Ele. Então, eu não sei, eu gostaria que nós, cada um analisasse a sua vida e ver o que o Espírito Santo está a direcionar. Na condição que cada um vive, a termos um estilo de vida diferente, a termos mais tempo com Ele e dedicado a Ele, a sua causa, a sua igreja. Como isso é possível? Vamos perguntar ao Espírito Santo, vamos a Cristo, certo? Vamos a Cristo. Então vamos fechar nossos olhos. É um momento de pensar.
É o momento de avaliar, de rever o nosso estilo de vida. Obrigado, Senhor, pela libertação que nós temos da escravidão do pecado. Obrigado por Cristo, que dá descanso para as nossas almas, cansadas, aflitas, esgotadas. E que possamos atender ao teu convite do vinde a mim. É a teus pés que queremos estar, para aprendermos a viver de forma diferente. De uma forma que agrade ao Senhor, mesmo quando estivermos neste mundo onde tudo conspira para nos afastarmos do Senhor e da sua vontade. Que seja o seu Espírito Santo a nos ajudar na situação específica de cada um, a tomar decisões, a sermos intencionais, no sentido de termos um ritmo de vida onde o Senhor seja a nossa prioridade, onde o relacionamento com o Senhor seja mais íntimo e produza frutos na nossa vida e nos leve a vivermos para o Senhor. Pai, não é fácil conjugar os valores do reino com os valores de uma sociedade que tem um estilo totalmente diferente. Então ajuda-nos e dá-nos sabedoria. Nós pedimos isso no nome precioso do nosso libertador Jesus Cristo. Amém. Amém.